Pois é, o governo federal já calcula liberar esse ano 12 bilhões de reais com saques de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas como a agência descobriu que a empresa não tem feito o depósito obrigatório do FGTS, qual o balanço das fiscalizações feitas no Estado quanto a esses depósitos? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia o chefe da seção de inspeção do trabalho no Maranhão, Paulo Lázaro de Carvalho. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui. Prazer é nosso. Bom, a gente está aí às vésperas dos chamados saques aí das contas ativas e inativas do FGTS e o próprio trabalhador tem essa dúvida, né, em relação a essa situação. Primeiro, essa situação que a gente falou agora há pouco. O cidadão vai fazer o saque, mas aí percebe que o depósito não está sendo feito de forma regular. Isso não vale só agora, né? Vale para o tempo inteiro. O que fazer numa situação como essa? É muito importante que, bom, se ele tem um relacionamento bom com a empresa, verificar primeiro com a empresa o que aconteceu, né? Mas assim, eu recomendo sempre que vá à Superintendência do Trabalho, na Coab, no Plaza Center, e faça o registro da informação. Pode ser o próprio trabalhador, pode ser alguém ligado ao trabalhador, não precisa fazer a identificação para fins de constar lá do denunciante. Você, como cidadão, pode levar as informações pertinentes, relativas a qual é a empresa, qual é o período, e faz a denúncia, comunica isso aí. Isso vai entrar na pauta da fiscalização. A fiscalização não depende só disso. Nós fazemos, por exemplo, em nível nacional, a malha fiscal. A malha fiscal, pois bem, nós temos a malha que o governo federal faz, o Ministério da Economia, que é, por exemplo, do imposto de renda, né? Todos nós conhecemos. Faz-se também a malha fiscal das empresas que devem FGTS. Os sistemas informatizados da Secretaria de Inspeção do Trabalho faz um amplo levantamento para verificar as empresas que possuem indícios de débito FGTS, aquelas que eventualmente ou não fizeram os depósitos corretamente, ou fizeram parcialmente, não integralmente, ou ainda fizeram com algum tipo de erro, alguma informação, informaram equivocadamente na hora de transmitir os dados para fim de processamento. E essas empresas são notificadas para se regularizarem, para comparecerem à Caixa Econômica, levarem seus depósitos, etc. Se não fizerem isso, entram na fiscalização. E aí sim, não só serão notificadas para fazer o pagamento, fazer os depósitos, como são normalmente autuadas e, em decorrência disso, pode haver a imposição de multa administrativa pela irregularidade. E esse ano, por exemplo, aqui no Maranhão, nós já temos mais de 400 fiscalizações nesse sentido. E nós já conseguimos fazer um nível de atingimento de metas muito superior do ano passado. Agora, como fazer isso se a estrutura ficou menor, né? O número de auditores, inclusive, é menor? Pois é. O serviço público como um todo, ele precisa cada dia mais se modernizar, né? E a gente tem investido bastante em tecnologia. A Secretaria de Inspeção do Trabalho, a despeito das restrições orçamentárias, tem feito um trabalho de modernização dos sistemas, um trabalho de inteligência fiscal, que permite identificar os débitos, né, com muito mais presteza, com mais rapidez, processar as informações com mais tempestividade. Consequentemente, você consegue abranger a quantidade maior de empresas. Isso levou a gente chegar já no mês de agosto, precisamente, com um volume de arrecadação de mais de 53 milhões no Maranhão para uma meta anual que era de 42 milhões. Nós temos, inclusive, aqui os números relacionados aos resultados do FGTS do Maranhão quanto aos valores recolhidos e também notificados pela fiscalização nos últimos anos. Vamos ver aqui na tela? Vamos lá, vão aparecer aqui os números relacionados aí ao FGTS. E olha só, o levantamento de 2017 a 2019. Em 2017, ali, os números 33.354.000 e agora, em 2019 até julho, mais de 53 milhões, quer dizer, um número significativo. Houve um aumento aí, portanto, dos valores recolhidos, notificados ao longo dos anos. Perfeito. Esse é o trabalho que a inspeção vem fazendo, a fiscalização do trabalho, com o objetivo de quê? De assegurar que o trabalhador tenha, no fundo de garantia de tempo de serviço, aquele amparo para uma eventualidade de uma demissão, uma situação, às vezes, de uma doença grave, uma neoplasia maligna, situações que são previstas para saque, para a movimentação dessa conta, ou então para fazer a aquisição do seu imóvel próprio, né, para todas aquelas situações previstas na lei em que você pode fazer a movimentação do FGTS, e uma delas, por exemplo, é essa que vem agora, as novas modalidades de saque, foi prevista na medida provisória 889, agora de julho. A principal é essa relacionada ao aniversário, né? Perfeito. Existem, com a medida provisória, duas modalidades de saque. A chamada saque aniversário, que é a que foi criada, e já existia a outra modalidade, que é a saque rescisão. Saque rescisão é aquela que já vigorava.
O cidadão foi demitido sem justa causa, então ele recebe todos os depósitos do FGTS mais a multa rescisória de 40% sobre o montante dos depósitos, né? E foi criado, então, a nova modalidade, que é a modalidade do saque aniversário, que anualmente, por ocasião do período de aniversário, ele vai poder fazer um saque de determinado valor, né? E esse valor vai variar de acordo com o saldo que ele possua no FGTS, nas contas, né, do total das contas do FGTS, somadas aí as contas inativas e ativas, né? Então ele vai ter um valor fixo a partir de uma determinada tabela e um valor percentual adicional. Detalhe importante é que todos os trabalhadores, eles figuram hoje como na modalidade do saque-rescisão. Porém, a partir do momento em que entra a nova modalidade do saque aniversário, agora com a edição da medida provisória, ele vai começar a receber os depósitos correspondentes ao saque, o saque de até R$500, de 50 e assim por diante, na sua conta de poupança, se ele possuir poupança individual na Caixa Econômica. Ou então ele vai ter que se dirigir às agências da Caixa Econômica, ou então os demais canais de saque e efetuar o seu saque fisicamente, né, de acordo com a tabela que foi divulgada pela Caixa Econômica Federal. E aí é que é aquela história, se ele tiver de se deparar com a situação em que o recurso não foi depositado, ele deve aproveitar e fazer a denúncia para que a gente atue. Qual é o nível de inadimplência aqui no Estado em relação ao depósito do FGTS? E há um perfil aí estabelecido de empresariado aí que, no caso, tem deixado de fazer esse recolhimento regular? Adalberto, veja, a crise econômica ela tem trazido dificuldades para todas as empresas. E, assim, o índice é elevado, de inadimplência. Nos últimos meses, em razão também da ação fiscalizatória, ele tem regredido um pouco, mas as empresas têm tido muita dificuldade, muitas alegam que têm tido dificuldade em razão de queda nas vendas, né? A economia ainda patinando e isso faz com que a gente continue aprimorando a fiscalização e notificando as empresas, não com o intuito de forma alguma de penalizar a empresa, às vezes a empresa realmente está passando dificuldade, mas assim, é uma obrigação da empresa, a empresa precisa estar se preparando cotidianamente para honrar essas obrigações, é um direito do trabalhador e nos compete fazer essa fiscalização. E aqui no Maranhão, a gente tem encontrado, assim, de certo modo, uma aceitação, ou se não vou dizer se não aceitação, mas pelo menos uma compreensão por parte da empresa com o trabalho da fiscalização, entendendo qual é o nosso papel, entendendo que ela sabe que é responsabilidade dela, então logo quando é feita as notificações, muitas delas tomam as providências. As micro e pequenas empresas, em que pese serem as empresas muitas vezes que enfrentam as maiores dificuldades, elas também, quando notificadas, uma grande quantidade regulariza. O perfil é muito relativo. Nós encontramos, por exemplo, empresas de médio e grande porte que atuam ligadas a setores públicos, que às vezes também por inadimplência do setor público, por incrível que pareça, também leva, por via de consequência, uma situação de inadimplência. Então é muito pulverizado, eu diria que é democrática a questão da inadimplência do FGTS. Atinge praticamente todos os segmentos da economia, tá certo? E todos os níveis de empresas, pequeno, médio e grande porte. Especificar um perfil específico. Isso. Obrigado pela entrevista aqui, pelas informações aqui na TV Difusora. Muito obrigado. Nós agradecemos.